Olá, paz do Senhor, queridos. Nós estamos iniciando nossa terceira aula sobre os fundamentos nazarenos. É um prazer estar novamente falando, né, trazendo esse tempo precioso para os irmãos, compartilhando um pouquinho da nossa essência nazarena, da nossa doutrina, do nosso governo, de quem nós somos, e é um privilégio poder estar passando esse tempo com os irmãos, tempo de aprendizado, um tempo onde o Senhor tem falado aos nossos corações. Queridos, nós vamos iniciar hoje falando um pouquinho sobre as características nazarenas. Falamos já sobre a nossa missão, sobre os nossos valores essenciais. Já demos uma explanada sobre a história da nossa igreja, o princípio de todas as coisas. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre as nossas características nazarenas. Para você entender um pouquinho, na Assembleia Geral de 2013, foi votado em assembleia essas 7 características, né? A Superintendência Geral da Igreja Nazareno apresentou essas 7 características da Igreja Nazareno. Vou dizer para você quais são: adoração significativa, coerência teológica, evangelismo apaixonado, discipulado intencional, desenvolvimento da igreja, liderança transformadora e compaixão com propósito. Queridos, embora essas características nazarenas elas não venham substituir a nossa missão e os nossos valores como Igreja do Nazareno, elas têm uma função muito importante para nós, né, para a Igreja do Nazareno, a nível global, que é, de uma certa forma, trazer uma coerência teológica, uma coerência na adoração, uma coerência doutrinária, e essas características, elas trilham um caminho aonde, né, como foi proposto, a superintendência, a liderança da Igreja Nazarena a nível global espera que todas as igrejas nazarenos sigam esse mesmo princípio, essa mesma linha, né, doutrinária de adoração, de discipulado, e essas características nazarenas, elas vêm trazer esse norte, né? Vêm trilhar esse norte, que são caracterizar a Igreja Nazareno em todo o mundo. Ou seja, para que aonde você vá, você encontre uma igreja nazarena e você se identifique com a doutrina, com a teologia que está sendo pregada, com a forma que está sendo conduzida a igreja através desses 7 princípios básicos da igreja nazarena. Então, é um norte que nós precisamos, na verdade, um alvo, né, que nós almejamos chegar como igreja do Nazareno. E hoje eu quero passar de uma forma breve, porque são muitas informações, mas eu quero passar de uma forma breve sobre 4 características. Vamos falar sobre 4 características e na próxima semana nós falaremos de mais 3 características, tá? Hoje falaremos de 4 características e na próxima semana falaremos de mais 3 características nazarenas, tá? Características nazarenas. Então, a primeira que eu gostaria de trazer para os irmãos é a adoração significativa. A adoração significativa. O que é isso, pastor? Nós podemos dizer com confiança, queridos, que adorar a Deus é reconhecê-lo como rocha da nossa salvação. O grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses e Criador de todas as coisas e o pastor que cuida de nós. Então é um princípio de adoração significativa. E dentro da adoração significativa, nós entendemos que Deus, ele trabalha nas nossas vidas, né? A soberania de Deus, ele está acima de todas as coisas. Então nós temos que adorá-lo de uma forma significativa, adorarmos de uma forma verdadeira e legítima, tá? Então a adoração significativa traz essa ideia de uma adoração verdadeira, de uma total confiança no Senhor, tá? Os discípulos de Jesus viveram na sua presença e ministraram uns aos outros como resultado desse relacionamento. Ou seja, a forma que Jesus conduziu a adoração e ensinou a adoração, os discípulos replicaram
né, os discípulos replicaram esse relacionamento, ministraram a outras pessoas como fruto dessa adoração significativa. Jesus desafiou seus seguidores com a grande comissão, né? Tudo faz parte da adoração significativa. Em Atos, capítulo de número 13, né, a igreja primitiva ela realmente começou a cumprir essa comissão, né, no mundo depois de um encontro de adoração significativa em Antioquia. Depois você pode ler esse texto em Atos, capítulo de número 13, do verso do 1 ao 4. Então, o povo começou a entender a verdade sobre a adoração significativa nesse momento, tá bom? A adoração significativa ocorre à medida que praticamos as disciplinas do Espírito, como jejum, oração e adoração. Então, quando nós exercitamos, né? Quando nós exercitamos as disciplinas do Espírito, praticamos essas disciplinas do Espírito, ela ocorre, a adoração, ela se intensifica nas nossas vidas. A adoração significativa permite que o tempo nos cultos corporativos a Deus aconteça entre nós a seu próprio modo, tá? A adoração significativa, ela dá lugar para Deus mover-se livremente à medida que esperamos por Ele com expectativa, ou seja, nós adoramos a Deus e aguardamos ansiosamente a sua volta, o seu retorno. Então isso é fruto da adoração significativa. Outro ponto interessante, os filhos de Deus devem reunir-se semanalmente para que possam ser fortemente cativados pelo Espírito Santo. Então a adoração significativa, ela leva a um princípio também de comunhão. Então nós precisamos entender que a Igreja do Nazareno, a liderança da Igreja do Nazareno, espera que através dessa adoração significativa, a Igreja do Nazareno ela venha replicar e venha levar ao povo esse significado tão importante da adoração. Segundo ponto importante, segunda característica, coerência teológica. Então, primeiro, adoração significativa. Segunda, coerência teológica. Nossa voz nazarena deve ser ouvida na ampla igreja cristã, ou seja, a nossa coerência, a coerência teológica da igreja nazarena, ela deve ser reconhecida na amplitude da igreja cristã, não pelo seu mau testemunho, mas sim pelo seu bom testemunho. Nós conhecemos outras igrejas, muitas vezes, pela sua incoerência teológica. Mas a Igreja Nazarena ela quer ser conhecida pela sua coerência, teológica, tá bom? Então isso é importante você entender. A coerência teológica fala de quem nós somos teologicamente. Nossas fontes de coerência teológica quais são? As fontes de coerência teológicas da Igreja Nazarena. As Escrituras, a tradição cristã, né, que nós celebramos os ensinos ortodoxos, a razão, nós nunca podemos esquecer a razão, que o ser humano também, ele é um ser racional, e a experiência pessoal. Nós acreditamos que Deus trabalha em e através das vidas das pessoas para que elas possam seguir a Cristo. Então, o Espírito Santo, né, Deus trabalha em nós e através de nós para que pessoas possam seguir a Cristo. Isso é coerência teológica. As crenças que nos dão coerência teológica. Quais são as crenças que nos dão coerência teológica? Nós somos cristãos. Cristãos, servos do Deus Altíssimo, seguidores de Cristo. Ser cristão, seguidor de Cristo. Nós somos protestantes, né? Damos valor à autoridade das Escrituras, acreditamos na graça da justificação pela graça mediante a fé para a salvação. Afirmamos ser o sermão uma característica central da experiência de adoração no púlpito. Então nós somos protestantes. Acreditamos que os dons do Espírito são distribuídos entre todos os crentes no corpo de Cristo. Outra característica, somos evangélicos. Cremos na possibilidade e necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo
através do perdão dos pecados e transformação do nosso caráter à semelhança de Cristo. Somos wesleyanos, né? Já falamos um pouco sobre o Wesley na história da igreja. Nós acreditamos no testemunho do Espírito Santo. Romanos fala sobre isso, que o próprio Espírito testifica ao nosso espírito o nosso estado de graça. Acreditamos nisso. Acreditamos que há 4 aspectos essenciais na vida de uma vida santa: estar à semelhança de Cristo, o estilo de vida, tentação e o poder de escolha e o fruto do Espírito. Então, acreditamos que há 4 aspectos essenciais de uma vida santa: semelhança de Cristo, estilo de vida, tentação e o poder da escolha e o fruto do Espírito Santo. Amém? Então, essas são algumas pontuações da nossa coerência teológica. Então, falamos já sobre a coerência teológica e falamos sobre a adoração significativa. São duas características nazarenas. Terceira característica nazarena: evangelismo apaixonado. Então aqui eu poderia me debruçar aqui um bom tempo sobre essa característica, porque faz parte do cerne da Igreja de Nazareno. Evangelismo apaixonado. O evangelismo apaixonado é a resposta ao amor e à graça de Jesus pela humanidade. A Igreja do Nazareno começou com um evangelismo apaixonado, e isso continua a ser o coração de quem somos. Em seu apelo à evangelização, olha isso aqui que interessante. Phineas Brisy, primeiro superintendente geral da Igreja de Nazareno, disse, olha a frase de Phineas Brisy: somos devedores de cada homem, devedores em dar-lhe o evangelho na mesma medida em que temos recebido. Somos devedores de todos os homens. O evangelismo apaixonado, ele foi modelado por Jesus. Ele foi ordenado por Jesus. Ele foi lançado por Jesus. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. E ele foi produzido pelo Espírito Santo. Querido, o evangelismo apaixonado, ele inspira as nossas vidas. Quando nós temos esse coração, no coração, essa veia evangelística, isso inspira as nossas vidas. Nos enche de amor. O evangelismo apaixonado nos convida a confiar no poder da palavra de Deus. Nos convida a acreditar cada dia mais piamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Essa é a função do evangelismo apaixonado, que é uma outra característica da Igreja de Nazareno. A Igreja de Nazareno, ela precisa ser uma igreja onde o evangelismo praticado nela seja um evangelismo apaixonado. E quarto e último dessa noite, só quero repetir a frase de Phineas Brisy, que diz assim: somos devedores de cada homem, devedores em dar-lhe o evangelho na mesma medida em que temos recebido. Quarta característica nazarena: discipulado intencional. Jesus chamou a igreja para fazer discípulos intencionalmente. Concorda comigo? Jesus chamou a igreja para fazer discípulos de forma intencional, ou seja, vocês vão e façam discípulos, à semelhança de Cristo. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, ela tem um método intencional de fazer discípulos à semelhança de Cristo, a levar o indivíduo a ter um relacionamento pessoal com Cristo. Isso é fruto do evangelismo intencional. Nós precisamos desenvolver intencionalmente discípulos à semelhança de Cristo através de um forte ministério de púlpito, através de escolas dominicais, de estudos bíblicos, de eventos evangelísticos, de programas evangelísticos. Nós precisamos criar meios disponíveis para crescer e desenvolver a fé pessoal.
Tudo isso faz parte do discipulado intencional. Nós precisamos encorajar as outras pessoas a fazer discípulos à semelhança de Cristo. E eu quero encerrar aqui nessa noite, trazendo essa meditação e esse estudo para os irmãos, que esse é um caminho escolhido pela Igreja do Nazareno, para que a Igreja do Nazareno, a nível global, ela possa ter uma linha a seguir. Ou seja, a liderança da Igreja do Nazareno disse, olha, eu queria um padrão, eu gostaria que a Igreja do Nazareno chegasse em um padrão, e esse padrão é um padrão de excelência, tanto na área teológica, quanto na área do evangelismo, quanto na área do discipulado. É um padrão de excelência. Queridos, porque tudo que nós fazemos para o Senhor, nós precisamos fazer com excelência. Tudo que nós vamos fazer para o Senhor, nós precisamos fazer e dar o nosso melhor. Amém, queridos? Então hoje nós falamos sobre o discipulado intencional, né? Vamos voltar aqui, depois você pode acompanhar no seu material, discipulado intencional. Falamos sobre o evangelismo apaixonado, falamos sobre a coerência teológica e falamos sobre a adoração significativa. 4 características da Igreja do Nazareno. Próxima semana falaremos das outras 3. E eu gostaria que você meditasse nessas 4 características que eu trouxe nessa noite, para que nós possamos juntos entender a cada dia mais aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Foi um prazer estar com você novamente nesse projeto dos fundamentos nazarenos. Que Deus abençoe, até a próxima semana e fiquem com Deus.